no meu coração. E uma coisa é muito evidente, que o Evangelho de Jesus Cristo, eu já disse que hoje é o nosso culto de doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho que ele quebra barreiras. Ao mesmo tempo que ele quebra barreiras, ele também impõe barreiras. É como Jesus diz que quando ele veio à terra, ele não trouxe paz, mas ele trouxe a espada, porque estariam 2 ou 3 divididos na mesma casa, a nora estaria contra a sua sogra. Então a gente vê que o Evangelho ele abre caminho, o Evangelho ele gera comunhão, ele empreita nessa comunhão entre a igreja, onde nós somos formados no corpo, e a gente, por mais que temos costumes ou manias diferentes, mas quando nós aplicamos o nosso coração a crer e a obedecer ao Evangelho, a gente vai ver que o Evangelho ele quebra a barreira, ele tira a parede do preconceito racial, ele tira a parede da discriminação, ou seja, o Evangelho ele abrange num todo a necessidade da raça humana. E muitas das vezes a gente, quando pega por exemplo a mensagem de Jesus Cristo, a gente vai ver que a mensagem de Jesus Cristo ela se baseava em quê? Na sua propagação do seu Evangelho, mas a sua mensagem se atia mais a quem? Aos pobres, aos necessitados, aos desafortunados da sua época, aquelas pessoas moribundas que não tinham apoio ou um respaldo diante da religião da época que atuava. Então essas pessoas eram vistas na sociedade, os pobres, as viúvas, os publicanos, as meretrizes. Então era um grupo de pessoas que eram rejeitadas, desclassificadas da sua sociedade, da sua época. Então quando nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo, a gente vê o Cristo propagando a sua mensagem no seu reino, e você vai ver que Jesus se dedicou mais a essas pessoas desafortunadas. É esse o nosso papel como cristão, como igreja. A gente começa a entender que Jesus Cristo teve um principal objetivo, além de propagar a sua mensagem, apresentando a salvação, mostrando o seu reino, mas Jesus tinha um interesse, e Jesus preocupava com as necessidades daquelas pessoas. Por isso que eu digo que o Evangelho ele quebra essa parede do preconceito racial, da distinção social da nossa sociedade em que vivemos. Mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra que o Senhor está lendo? Você vai entender, eu vou chegar lá, porque nós precisamos, haja vista, de compreender e entender a realidade, para que nós somos chamados. Qual que é o nosso método de desenvolver a nossa fé como verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus Cristo? Porque um dia Jesus disse assim: vós sereis meus discípulos se vós amar um aos outros. Então você consiste em entender que para ser discípulo de Jesus, você precisa ser pautado no sentimento chamado amor. Então quem não ama não pode ser discípulo. Você está entendendo? Não, pastor, mas eu sirvo a Jesus. Talvez se nós não tiver amor no nosso coração para compreender a necessidade alheia de quem está em nossa volta, nós não podemos classificar como discípulo. Nós podemos dizer que nós somos apenas um seguidor ou um simpatizante, que é isso que Jesus também tinha diante daquela multidão que o cercava. Alguns eram interessados na comida, outros ficavam entusiasmados porque o homem vai expulsar o demônio, ele vai colocar a mão, a doença vai sair. Então aqueles curiosos seguiam Jesus, outros porque queriam encher a sua barriguinha, outros porque de fato sinalizavam que ele era o Messias, ele era o prometido na casa de Israel. Agora, qual será a nossa perspectiva como discípulo de Cristo? Será que a base que engloba a minha e a tua fé não é generalizada pelo amor, ou simplesmente pelo fato de aquilo que nós temos no nosso coração, um mero fator de seguir Jesus pelo meu interesse? Mas Paulo disse assim, que nós não podemos classificar que tudo é meu, mas sim considerar que é do outro. Agora eu quero entrar na palavra, e coisa difícil é nós
nós deixar de considerar o que é meu, de considerar o que é seu, para considerar o que é do seu próximo. Aí fica difícil, porque às vezes podemos tornar pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas presunçosas, pessoas individualistas, que não compreendem, não atentam para a necessidade daquele que está precisando do seu alimento cotidiano, que está precisando de uma palavra de ajuda, que está precisando de um abraço, que está precisando de um conselho. Então, qual que é o nosso dever? Por que a temática A Casa do Descalçar? E eu peguei como base o texto de Ruth no capítulo 4. Pegar um exemplo bíblico que todo mundo conhece dessa trajetória, aonde o livro de Ruth vai trazer um emblema, aonde como apresentando a soberania de Deus. Por quê, pastor? Por que Deus é soberano? Porque você vai ver que em meio à sua soberania, Deus vai apresentar a sua misericórdia, apresentar a uma família que começou com a fome, depois veio o quê? Depois veio a morte e depois veio a perda. Mas no final da trajetória familiar, você vai ver que houve um final feliz. Então você vê em Deus a sua soberania, a sua misericórdia, agindo a favor de alguém que, querendo ou não, que por mais que tomou uma decisão na sua vida, Deus ainda, mediante a sua misericórdia, a sua graça, Deus fez com que a sua trajetória terminasse de modo feliz. Então eu quero trazer uma palavra nessa noite, e com base nesse texto. Quem que foi Ruth? Qual que era o propósito de Ruth aceitar seguir Noemi, a sua sogra, uma mulher que agora estava desventurada do seu marido, do seu lar e dos seus filhos, do seu conforto, e agora precisa regressar a Belém, porque Belém era a sua terra natal, era a sua terra de origem. E nós sabemos que a data que se refere ao texto, ao acontecido, é aquele que nós conhecemos como o tempo dos juízes, aquele tempo em que o povo era rebelde às leis e à palavra do Senhor. E com isso houve fome, com isso houve tragédia. O que Noemi fez? Mas o seu esposo decidiu mudar a sua casa, a sua habitação. Vamos para Moab. Só que nós conhecemos a história. Chega em Moab, os anos se passam, os filhos casam, mas sempre chega, a morte chega. Morre o marido, morre os 2 filhos. Fica agora a mamãe e 2 noras. A mamãe, sem expectativa de dar à luz, a sua idade já impedia, disse para suas noras: olha, vocês estão livres do seu compromisso. Volte para a sua terra. Você já está aqui, procure um homem, sustenta a sua família, porque do meu ventre é impossível gerar um filho para que você case-se com ele. Então ela estava desobrigando elas, dando direito de liberdade. Então vá. Mas Ruth foi diferente. Ruth, o que fez? Falou: não, minha senhora, eu vou decidir e optar por seguir a senhora. Onde a senhora optar, eu reclamo a cabeça. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aí você vai ver que nesse cenário bíblico, elas entram dentro de Jerusalém, dentro de Judá, só que a situação era de desconforto, de miséria, de sofrimento, de uma pessoa que foi tentar a vida, mas tudo deu errado. Agora volta a cabeça baixa, volta sem nenhum sucesso, sem nenhum empreendimento, e a situação era difícil. Só que só existia uma coisa que poderia, escute isso, eu vou entrar aqui na palavra, que poderia amparar Noemi e Ruth, que estava embasado na lei de Moisés, que era a lei do levirado. O que era a lei do levirado? Eu já vou explicar para você. Eu sou em 5 irmãos. Naquela época da lei de Moisés, eram algumas leis que tinham o seu propósito judicial, outras leis com o seu propósito cerimonial, e a lei moral de Deus que consistia nos seus 10 mandamentos.
Deus tinha uma forma de coagir entre o seu povo, para inibir a injustiça, a pobreza. Depois eu vou falar sobre isso. Eu acho interessante que a lei do levirato dava um amparo à viúva. Qual era o amparo? Já que naquele tempo a viúva era sinal de sofrimento, Deus, já sabendo da situação de cada um, o que Deus fez? Instituiu a lei do levirato. Se o meu irmão que fosse casar com a minha cunhada viesse falecer, pela lei de Moisés, o meu irmão deveria assumir a minha cunhada. Escute isso. Era obrigação dele, porque ele deveria suscitar o meu nome. Eu morri, mas o herdeiro dele, o primogênito, teria que ter o meu nome. E com isso agora, o meu nome seria agora lembrado. A minha descendência permaneceria. Só que nós entendemos que essa lei, ela amparava a viúva. Então Ruth e Noemi, ela volta para Belém. Simplesmente a única coisa que vai amparar era a lei do levirato, porque elas estavam vivendo uma vida de penúria, de miséria e de sofrimento. Você vai entender essa palavra nessa noite. Calma, só um pouquinho. O que eu estou falando sobre essa palavra? É sobre a perspectiva da fé que nós temos sobre cristão, de como nós estamos vendo as pessoas, a igreja, a necessidade, a lei em nossa volta, e como que nós estamos conduzindo essa questão, como que nós estamos agindo diante de tal realidade. E às vezes isso tem me preocupado como pastor da igreja, aonde muitas das vezes o nosso evangelho não está mais pautado em um sentimento de amor, mas nós estamos seguindo a Cristo muitas das vezes de maneira seca, sem sentimento, sem harmonia, sem afeto, sem compreender a necessidade do próximo. E quando eu olho a Bíblia, eu vejo Deus como defensor dos pobres. Eu vejo Deus como ampara a viúva e como Deus ampara o órfão. Aparece uma coisa que você não está entendendo nessa manhã, você vai compreender. Porque muitas das vezes nós, como cristãos, nós estamos fechando os nossos olhos para a necessidade que são evidentes, porque às vezes tornamos avarentos e egoístas e presunçosos, porque achamos que o problema do outro não cabe a nós. Tudo bem, é um direito seu de pensar assim, mas se nós somos realmente discípulos de Jesus Cristo, a nossa visão de reino deveria ser diferente. A nossa visão de reino deveria ser mudada, porque Tiago diz assim: olha, você tem que alegrar com os que se alegram, e você tem que chorar com os que choram. O que adianta eu falar língua estranha? O que adianta eu profetizar? O que adianta vender meus bens e dar aos pobres? Mas se isso não consistir no amor, eu não estou fazendo nada de significância ou significa alguma coisa para Deus. Nós viemos aqui, não podemos ter o melhor culto que você possa imaginar, falar língua estranha, participar da Santa Ceia, mas se nós não for de fato sensibilizado pelo amor que temos, muitas das vezes nós estamos simplesmente participando ou sendo meramente religiosos, mas não discípulos de Jesus Cristo. Porque Deus sempre foi defensor dos pobres, Deus sempre foi defensor da viúva, Deus sempre foi defensor do estrangeiro. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 22, Deus vai falar assim: olha, não maltrate o jornaleiro na sua terra. Quem que era o jornaleiro? Jornaleiro era o estrangeiro que veio peregrinar em Israel, saiu da sua terra, e Deus falou assim: você não trate ele mal, porque vocês foram peregrinos lá no Egito, então lembra do sofrimento que você passou em terra estranha. Então você trate ele com respeito, com afeto, com amor. Então Deus vai pegar nessa situação de uma forma que eu acho tão interessante, sobre o cuidado de Deus sobre as viúvas, sobre os órfãos da terra. E nós vamos ver isso aqui no livro de Ruth. E às vezes é o que está faltando para a igreja, é o que está faltando para nós. Eu vou falar de novo.
até sendo fundado, mas eu tenho que falar. Às vezes está faltando sensibilidade na igreja. Às vezes nós estamos descumprindo a lei do amor. Eu estava observando aqui no nosso culto de Santa Ceia, desculpa, como pastor, eu quero falar isso. Às vezes eu falo com a minha esposa assim, que eu não iria mais tocar no assunto, mas eu seria um covarde. Eu seria um pastor negligente se eu omitisse a verdade na igreja. No culto de Santa Ceia de domingo, a gente tem o trabalho do quilo. Tem ou não tem? Eu falei com a minha esposa hoje de tarde, que eu fiquei com vergonha dessa irmã ali, ó. Ela é nova convertida. Desculpa eu pegar a senhora por exemplo. Eu fiquei com vergonha, falei com a minha esposa, eu estou com vergonha. Porque se a irmã observar a igreja, ela vai falar assim, poxa, o pastor pediu, a igreja não fez. E para ela que é uma nova convertida, ela deveria ter um exemplo da igreja. Para ela continuar firme na fé. Ainda bem que ela não olhou para isso, mas não estaria aqui. Por ela ser nova. Por ela ser nova, ela está ensinando a igreja, que já está aqui, ó, mas ainda não aprendeu a lei de socorrer o pobre e o necessitado. Você não sabe, talvez se você até hoje está na igreja, você é contrário a essa parte, você nunca foi discípulo de Cristo. Você nunca amou, você não pode, não. O sinônimo da cruz é amor. Quem não ama não sabe o que é cruz. Porque Cristo só foi para a cruz porque Ele é amor. Se Ele não fosse amor, Jesus não ia para a cruz. Jesus deixava eu e você pagar pelos nossos pecados que nós merecemos. Isso é graça. Mas nós estamos cauterizados tanto tempo de banco de igreja. Quanto tempo a palavra fala, o pastor pede, mas nós não obedecemos. Isso é sinal que você está cauterizado, você é insensível à verdade de Deus. Você não é discípulo, desculpe a palavra. Pastor, mas você trouxe, tem coisa que dizia meu pai, eu não preciso falar. Eu cheguei de Viana de Agora, a família precisou de socorro. Eu tirei do meu, por isso também você não viu chegando. Dividimos, vamos lá, está aqui, ó, vem buscar, é para vocês. Ah, pastor, eu não tenho nada a ver com sofrimento alheio de ninguém. Você nunca amou, desculpe eu falar. Deus sempre foi defensor do órfão, do pobre e da viúva. E você vai ver que Jesus ele condenava isso no seu ministério. Você lembra da parábola do jovem parábola, não do jovem rico? O que eu faço para herdar a vida eterna? Vende o que você tem aos pobres. Olha o cuidado de Jesus, e aquilo foi desconfortado pela situação. Ah, pastor, mas eu sou fraco de situação, por isso que eu não faço. Toda formiga também é bem pequenininha, mas você olha, a Bíblia diz que ela é o animal mais perfeito pelo seu exemplo, pela sua formação. Diz Salomão que ela não tem um comandante, mas ela se forma e ela carrega o peso daquilo que ela tem. Às vezes nós colocamos na cabeça, mas eu sou fraco de situação. Irmão, se todo mundo for fraco e achar que é fraco e não faz nada, o reino vai perecer. O reino é feito a si mesmo, é pelos fracos, é pelas viúvas, é pelos órfãos. Porque às vezes aquele que é mais abastado é os que menos faz na igreja. Ah, não sou obrigado, irmão. Eu estava lendo essa palavra, por isso que eu falei, a casa do descalçado. A única coisa que amparava Noemi e Ruth era a lei do levirado, de alguém poder amparar, porque ela mesmo falou assim, olha, em grande amargura me deixou todo poderoso. Imagina aquela mulher entrando na cidade, cabeça baixa, a sua propriedade tinha sido vendida. Tinha sido desfeito, seu marido vendeu, porque tem marido que às vezes é assim, ele é cabeção. Desculpe eu falar. Tem marido que ele que sai de tudo e depois chega a velhice, a família fica vendo na rua. Noemi, coitada, seguindo, eu vejo uma mulher submissa, ela vai, mas chega lá, morre, e ela desfez, o marido desfez a sua propriedade para viajar. Aí quando volta,
volta sem marido, volta sem dinheiro, pobre, dependendo da ajuda de seguro. Mas Deus é Deus. Quem acredita que Deus é Deus? E você sabe qual que é a verdadeira religião? Sabe? Tiago 1,27, alguém já leu aquela palavra? A Bíblia acha que religião é orar, é jejuar e pregar. Não, Tiago diz que a verdadeira religião é você visitar o órfão e você visitar a viúva no seu sofrimento. E essa, olha só, essa é a verdadeira religião. Então a religião que não consiste em atender a necessidade do próximo não é verdadeira. É uma falsa piedade. Se você não sabe estender a mão, se você não sabe ajudar, desculpe eu falar, tua religião não é verdadeira. Eu não estou dizendo aqui que eu estou te machucando, não. Eu estou dizendo que você precisa mudar o seu conceito e a sua maneira de pensar. Poxa, até quando você vai ficar ouvindo a palavra e você não vai obedecer? Talvez você não entenda porque você não lê Bíblia. Se você estudasse Bíblia, você deveria saber o que eu estou falando. Isso aqui muitas das vezes vai apelar até para mim a sua salvação. Você lembra daquela palavra de Mateus 25, da separação do bode da ovelha? Quem lembra disso aqui? Quem não ajudou o próximo estava de que lado? À direita ou à esquerda? Era ovelha ou era bode? Bode. Não era ovelha. Mas Senhor, que dia que o Senhor tivesse fome? Isso não é palavra do pastor, isso é palavra de Jesus. Que dia que o Senhor tivesse nu? Que dia que o Senhor tivesse preso e nós não foi te ver lá? Eu falei assim, não é esse sentido não. Mas se você fizesse a um dos meus pequeninos, a mim você me fez. Então você que não sabe fazer para o pequenino atender a necessidade de ninguém, você não é ovelha. É Jesus que está falando, não é eu. Que a ovelha, ela vive, ela sabe o que é viver em grupo. Às vezes o nosso problema hoje é individualismo, é não saber ser igreja de verdade. Nós é um organismo separado. Nós não é um corpo. Nós não sabemos a realidade muitas vezes que o irmão está passando e às vezes nós omite ajuda. Quando tu tivesse fome, quando tu tivesse sede, que nós não te atendemos, Jesus vai ser muito claro, porque o dia que você fez a um dos meus pequeninos, a mim você me fez. Tem gente que não está fazendo nada, irmão. Olha o cuidado que Deus tinha para com a sua população. Deus nunca quis que a escravatura fosse, a escravidão fosse permanente. Para isso tinha lei. Se você abrir o livro de Levítico capítulo 25, tinha a lei do jubileu, que era o 50º ano, o ano do sofá que o chifre passava em toda a terra. Aí o escravo que foi levado pela dívida tinha carta de alforria, voltava para sua casa. Lembra dos filhos daquela mulher? 2 Reis 4. Da viúva que ia ser levada, era lei. Está devendo, não tem dinheiro, leva os filhos. Mas Deus era tão onisciente, sabendo da causa, o que Deus fazia? Lei do jubileu, 25 anos. Se o camarada se apoderou da sua casa, da sua terra, com 50 anos, melhor dizendo, volta para o antigo dono. Se você foi levado escravo, Deus não queria que a riqueza se perdurasse. Deus tinha cuidado do pobre. A casa voltava para o seu antigo dono. Se você voltar no livro de Deuteronômio capítulo 15, tinha até a lei da dívida. Se você pedisse emprestado e fosse pobre, tinha um ciclo de 7 anos. Nesses 7 anos, a dívida era perdoada. O escravo tinha a carta de alforria, mas se quisesse ficar, tinha que furar a orelha e colocar uma sorvela.
Mas Deus sempre teve uma maneira de coagir com a injustiça, com o suborno, com o descaso com o pobre. Olha o que era a lei, irmão. A lei do levirato, a viuvinha morrer, o marido morreu, ficou viuvinha, o irmão tinha que vir suscitar a sua descendência. Não podia desamparar ela, coitada, não tinha ninguém. Viúva nos tempos de bíblica era desventurada, coitada. Você vê que até para ofertar pela mulher, pode ofertar o quê? A moedinha, miserável. Olha o símbolo. Aí o irmão tinha que vir suscitar o homem, amparar o homem falecido. Aí volta Noemi e Ruth. Aí ela vai banhar as espigas, porque isso era lei, aquilo que eu li em Levítico 19. Quem tinha terra, quem tinha plantação, era obrigado a deixar os cantos da plantação. Um exemplo, igual eu planto roça. Se eu fosse banhar minha roça, era dever meu. Na hora que eu estivesse quebrando as espigas aqui, ó, eu deixar umas espigas para trás. O canto da propriedade eu não podia colher, eu tinha que deixar. Por quê? Porque tinha os segadores. Quem que eram os segadores? Eram os desventurados, eram os pobrezinhos. O dono da terra era rico, tinha seus empregados, então era lei, ó, você vai banhar, aí você deixa as espigas, que passou você não volta para colher não. E se você tiver de cesto e cair, tu não pega, deixa no chão. Porque quando eles iam, aí vinha a viuvinha, vinha o órfão atrás, você entendeu? Você está entendendo? Hã? Você não está entendendo isso não? O que estava no cesto era do dono, mas o que caía era do pobre. Isso era lei. E ai se não fizesse. Era obrigatório deixar. Porque Deus tinha cuidado. Se nós olharmos o livro do profeta Isaías, no capítulo número 25 adiante, você vai ver que Deus está condenando a prática da injustiça contra os pobres. Se você abrir o livro de Amós, capítulo 5, você vai ver que Deus está condenando a injustiça sobre os pobres e sobre os necessitados. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você lembra que a pastor falou do egoísmo aqui no domingo, na Santa Ceia? Que os ricos levavam, vamos dizer assim, o peru, né? Os ricos tinham, aí os pobres, por isso que ela pregou. Você lembra dessa mensagem comigo? Se você prestou atenção, lá era assim a Santa Ceia. Em vez de ser para a bênção, Paulo diz nos versículos anteriores do 23 e 17 que eles reuniam para confusão. Por que para confusão? O ricão, o bambanzão, tinha sua mesa farta. Aí o pobrezinho não tinha nada. Aí eu estou comendo aqui, ó. Aí o pobrezinho está lá me olhando, mas ele não tinha vez. Era o sistema do partidarismo. Aí Paulo falou assim: ei, quem tiver fome, vocês comem na sua casa. Nós não estamos reunindo para confusão. O negócio aqui é Santa Ceia. É assim, ó. A noite que ele estava lá, ele pegou o pão, ele partiu, deu graça. Ele tirou um pedaço e colocou na boca até daquele homem que o haveria de trair. E tendo dado graça e partiu, disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Quando você divide um pão, você está em semelhança com o que Jesus Cristo ele fez. Quem não sabe dividir um pão não está de acordo com a verdade bíblica. O pão me deu graça. Tinha ali quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens, mas ele dividiu 2 pães, 5 pães e 2 peixes. E ele dividiu. Quem não sabe dividir não é discípulo. Você aprendeu a dividir, irmão, o que você tem na sua casa? Eu nunca vi, irmão. Pensa numa caixa pobre, essa caixa da igreja. Pobre.
somos discípulos, nós somos igreja. De quem nós estamos sendo discípulos? Nós vemos a Santa Ceia para a comunhão. Mas nós não conseguimos entender que a Santa Ceia é um culto de primícia. Nós não conseguimos entender isso. A nossa mão é tão maravilhoso quando você tem para ajudar, não é? Quando alguém precisa e você tem. Por isso que Paulo falou que maior alegria, lá em Atos 20, tem você dar do que você receber. Na nossa mentalidade, ganhar é melhor. Paulo disse que você dando é melhor. Por que eu falei a casa do descalçado? Porque Ruth vai colher no campo de Boaz. E Boaz era parente do Noemi. Só que ele não era o parente mais chegado. Tinha um antes dele. Tinha alguém antes dele. Mas a moça, eu não vou entrar aqui, que não é o propósito da mensagem que eu quero falar ainda, eu tenho meia hora para terminar. Eu acho, toda vez que eu leio Ruth, eu me emociono, me dá vontade de chorar. Eu vejo assim, quem tem sentimento vai entender o que eu estou falando. Quem já passou dificuldade na vida, quem já passou sofrimento vai entender o que eu estou falando. Aí ela vai chegar, ela vai para o campo do parente sem saber. Tudo isso é Deus. Ela não sabia. Ela foi apanhar no campo do parente do Noemi. Só que o exemplo dessa mulher vai dizer que o homem chama ela de mulher virtuosa. Porque ela se destaca no meio das gazelas que ali estão. O que eram as gazelas? As mulheres que vinham, né, atrás dos segadores, pegando, né? Aí chega no campo e olha, quem é aquela? Quem é aquela moça? Aí ele vai, recebe ela como seus empregados, come, farta ela de alimento, volta para sua casa. Aí ela começa a declarar a sua sogra. Falou, olha, eu conheci um homem, o nome dele é Boaz. Onde Noemi atenta para dizer, ele é meu parente, é parente do falecido. Só que você vai agir, se portar assim, dessa maneira, tá bom? Aí ela dá a descrição. Ó, você vai agir assim, não vai? Aí ele olhou, achou graça na moça, né, na mulher, falou, ó, pode ficar tranquila, não precisa ir para outra terra não, fique aqui. Aí ele aconselhou os segadores, deixa cair de propósito. Deixa cair. É lá. Você está entendendo? Deixa cair. Porque é assim, uma coisa é você ser pobre mediante a situação, e outra coisa é você ser miserável. Está entendendo? O pobre, na sua dificuldade, Deus atende ele. Alguém lê para mim o Salmo de número 41, do verso 1 até o 3, rapidamente, quem tem Bíblia? Salmo 41, do verso 1 ao 3, por favor. Você vai entender isso aqui. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do muito mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. O Senhor se respeitará no leito da eternidade. Tu renovas as tuas promessas. Deus atenderá ele na sua necessidade e fará uma cama na sua doença. Quem atende o pobre, Salomão diz que quem presta ao pobre, a Deus dá. Olha você que atende o pobre, olha só o sucesso seu no final da sua trajetória. Deus vai te amparar na sua doença, na sua enfermidade. 82:3 diz: defenderei o pobre, o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado.
Eu não estou dizendo, irmão, aqui entenda bem, eu quero que você seja muito coerente com o que eu estou ensinando. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu não vou ensinar, não vou ajudar fulano, ciclano, porque esse devia assim. Tudo bem, é um direito seu. Se a gente for ajudar as pessoas baseado no que ele faz ou naquilo que ele não faz, a gente não ajuda ninguém. É igual a igreja. Se você for ajudar a igreja baseado no que é feito com o dinheiro da igreja, no que vai se fazer, você não vai ajudar nunca a igreja. Porque tem coisa que não é seu. Simplesmente. Quando é seu, você não divide. Quando é de Deus, você sabe a sua responsabilidade. Aí sabe o que eu acho legal aqui? Que a moça faz todo aquele papel de obediência, atende a sua sogra e ela conquista Boaz, porque ela vai dormir na eira. Não que ela se rebelou, não. Com respeito, com modéstia, deitou nos seus pés. Ele já tinha colhido a sua safra, estava satisfeito, comeu, bebeu, se alegrou, dormiu. A moça foi deitar, a mulher foi deitou no seu pé. Quando ele acordou no meio da noite, ele olha quem estava lá, Ruth. Aí ela pega, quando ela pede para ele colocar o manto sobre ela, estava dizendo, assume como esposa. No outro dia, agora eu entro aqui, ele toma a responsabilidade, porque ele sabia que ele tinha um parente que era mais chegado que ele, e o direito não era dele. Alguém lê para mim Deuteronômio 25, verso 9 e o 10. Deuteronômio 20, aí você vai começar a entrar aqui agora para você entender. Será que você é um crente descalçado nessa noite? Escute isso. Deuteronômio 25, verso 9 e o 10. Escute isso. 25, 9 e o 10. Lê em voz lá, por favor. Então sua cunhada se chegará a ele, obrigado meu filho, aos olhos do ancião, descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará o homem, que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Por que casa do descalçado, irmão? Por que casa do descalçado? Porque ele fugiu da responsabilidade que ele teria que, ou seja, seria obrigado a cumprir, mas ele fugiu. E como sinal de humilhação, diante de sua infidelidade, ele seria cuspido no rosto, mediante aqueles anciões da cidade, como juízes que estavam testemunhando o abandono da sua responsabilidade. É o que aconteceu com esse homem que tinha o direito da vida de Ruth. Boaz, como sabe, aguenta a mão aqui, que tem alguém, ele vai aos anciões da cidade. O fulano diz, o fulano passou lá. Você vê que ninguém gosta de dar nome, é quem foge da responsabilidade. Você reparou isso? Quem foge do compromisso, e o fulano passou. Chamou os anciões e falou assim, ei meu amigo, você está vendo a situação da nossa parente? Estou, velho. Redima ela. Só que ele diz assim, olha só o interesse da pessoa. Isso aqui é o problema da pessoa que só vê o interesse. Escute isso aqui. Isso aqui é um problema. Então disse ao remidor. Quem que era o remidor? Não era Boaz, era o outro. Aquele parente da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão,
Noemi tornou da terra dos moabitas e a vendeu. Já colocou logo a situação, ela não tem nada. A terra que ela tinha, ela já vendeu. Você vai assumir a bronca, você vai pegar uma viúva que não tem nada. Você quer? Ela não tem nada. Tem coisa que nós só fazemos quando é baseado no nosso interesse. É o mal do ser humano. Eu só faço algo se eu conseguir tirar proveito lá na frente. Quando ele olhou a situação, opa, eu vou assumir uma mulher, vou citar o nome do parente, do que morreu. E além do que ela não tem nada para me oferecer, eu vou assumir essa bronca para quê? E disse, eu manifestarei teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes. Era lei, ela teria que propagar publicamente, que agora seria o marido de Ruth. Ele falou, opa, vou isentar da responsabilidade, vou fugir do compromisso. Você pode pegar ela para você. Quando ele olha a circunstância, não tendo nada que oferecer, ele abandona a causa, ele isenta do compromisso, ele isenta da responsabilidade. É o que às vezes hoje nós estamos acostumados a lidar com as nossas situações, irmão. As pessoas são movidas pelo interesse. Às vezes eu fico olhando as pessoas aqui na cidade, eu tenho que falar. Tem gente que às vezes ele não tem influência, precisa de uma ajuda, precisa de um socorro, mas ele não tem influência. Mas estamos em época de política. Aí você pega o membro e pega o pastor da igreja. Talvez se o membro for lá recorrer, não arruma nada, mas o pastor consegue, porque em cima do pastor ele tem a influência do rebanho inteiro. E às vezes tudo gira em torno do interesse. Porque hoje a sociedade, o lema da sociedade que nós vivemos, você é o que você tem, mas na realidade do reino não é desse jeito que funciona. Às vezes nós temos uma mania de querer julgar as pessoas pela aparência, pela casa que mora, pela roupa que veste. E daí? E daí? Se fulano veste bem, tem gente que veste bem, mas é mau caráter, compra e não paga ninguém. É traidor, é falso, mas veste bem, se esconde atrás de uma capa. Não estou julgando o caráter pela vestimenta, mas é o que mais nós vemos. E muitas das vezes a igreja ela faz esse tipo de acepção. A indiferença. Mas no reino não é de Deus, não é dessa maneira. Jesus procurou um relacionamento com os desafortunados, com os pobres de espírito. Ele fala assim, bem-aventurado é os pobres de espírito. Tem gente que gosta de quem tem dinheiro, é uma puxação, é uma lambeção, só porque fulano tem posição. Salomão falou que o pobre tem falta de amizade e o rico tem muitos amigos. Ninguém quer ser amigo de pobre. Porque a amizade é baseada no interesse. Ainda bem que a amizade não se compra, a amizade se conquista. Porque se a amizade se comprasse, ela não vale nada, porque não é verdadeira. Olha a amizade que Jesus tinha com Lázaro. O nome Lázaro quer dizer Lazarento, uma pessoa desafortunada. Era Lazarento, era mendigo, mas era amigo de Jesus. Você pode não ter nada, mas se você for amigo de Jesus, isso faz a diferença. Isso faz a diferença na vida de uma igreja, de um homem, de uma mulher. Lázaro não tinha nada, mas ele sempre hospedava Jesus da melhor forma que eles podiam. E por isso Jesus, na hora mais necessária, Jesus foi lá e reconheceu, meu amigo, Lázaro, sai para fora. E
gente que a vida dele baseia só no interesse. Por isso que às vezes eu gosto de andar sozinho. Mas pastor, é desse jeito. Não meça a minha amizade pelo que você tem, pelo que você dá na igreja. Não, falei que aqui nesse lugar ninguém tem privilégio. É cada um milhão de dízimo. Aquele é tratado como qualquer outro. Tem lugar que o camarada, porque é isso aí, ele fica passando, dando tapete de ouro negativo. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem muita gente que está nesse contexto, com os pés descalçados, porque não pode ajudar seus filhos. Não é porque ele não tem condição, é porque ele é negligente à palavra de Deus. Eu tenho que falar isso porque isso me dói no meu coração. Porque um evangelho que não se baseia no amor não pode ser chamado de evangelho. Nós temos instituições cheias por aí, casas grandes, bonitas. Mas será que o pobre tem vez? O camarada fugiu da responsabilidade porque não tinha nada o que tirar proveito. Tem ser humano que enquanto está tirando proveito para ele está bom, mas a hora que não tem ele vaza fora. Ele não consegue tirar mais nada. É igual alguns casamentos que tem. Quando a mulher está nova, está bonita, o camarada é meu amor da minha vida, meu filho, meu dois, meu três. Aí é na alegria, na gordura, na tristeza, na magreza. O camarada abandona. Quando está novinha, está bonitinha, é meu amor, meu tiozinho, Eu estou falando isso aqui com toda, irmão, com toda a autoridade da palavra de Deus. Não estou mentindo mesmo, não, tá? Estou falando a realidade. O amor, Paulo diz que ele é sofredor. O amor tudo suporta, tudo sofre. O amor não suspeita mal, o amor não ufana. Mensagem difícil para nossos dias falar de amor. É ou não é? É a mensagem mais difícil que você ouvir no altar. Amor, porque não sabemos amar o nosso próximo. O amor não suspeita mal, o amor não ufana, o amor não ensoberbece. Mas o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre. O amor tudo espera. Isso é amor. Amor. Hoje as pessoas estão assim. Eu tenho que falar, eu não posso citar o santo, né? Eu tenho que falar da realidade do mundo que eu estou vivendo como pastor. Às vezes a gente tem que receber situações que as pessoas estão vivendo. Vida de matrimônio, vem doenças, vem enfermidade. Aí o cônjuge não quer suportar a carga, a cruz. Aí acha que é melhor abandonar. Mas peraí, e o juramento no altar? E o juramento? Na alegria, na tristeza, na dor, na doença, na riqueza, na pobreza. Não dê o troco de novo, não, está errado. Está errado. Tem casamento que não é bíblico. Casamento legal é de acordo com a palavra. Monogâmico, indissolúvel, duradouro, permanente. Meu Deus. Pastor, eu estou dando mais certo para arrumar uma novinha. Está errado, vai reconciliar com a tua família.
Ou senão vai ficar sozinha até Jesus voltar. Porque quem casa com o outro enquanto o outro está vivo, comete adultério. É a palavra que está dizendo. Não é eu, é a Bíblia. É curso de ensinamento. E hoje essas verdades não se falam mais.